Meus amados e queridos irmãos, queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós temos passado sim por esse tempo difícil, mas nós estamos debaixo da dependência de um Deus grande. E eu quero falar nessa noite sobre dependência. Eu quero falar da história de um homem chamado Abraão. De um homem que tinha tudo para desistir do plano de Deus. De um homem improvável. De um homem que, ao olhar do pedido que o Senhor lhe fez, não lhe sentia confortável. Mas ele entendia o que era dependência. Gênesis capítulo 22, nós leremos do versículo 1 ao versículo 14, que nos diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no manto. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Aleluia. Grande Deus, eterno Pai, pedimos que o teu Espírito nos ajude, Senhor, na ministração dessa palavra, que ela caia numa boa terra, que ela produza fruto a 30, 60 e a 100 por um. Senhor, que através da vida de Abraão a gente consiga entender o que é dependência. Nos ajude, Senhor, a caminhar nessa dependência e a vivermos debaixo da tua graça. É a nossa oração no nome e para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus. Tema da nossa mensagem nessa noite: 3 lições sobre dependência.
3 lições do que seria depender de Deus. Eu quero falar um pouquinho a respeito de Abraão, aquele mesmo que Deus chega e fala: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu lhe mostrarei. Aquele mesmo que estava em sua casa se sentindo acomodado, mas Deus o tirou de uma zona de conforto e colocou ele a caminho. Não permitiu mais que Abraão ficasse parado. Abraão tinha sim de Deus uma promessa: sai-te da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Abraão tinha uma convicção de que Deus, tudo que falara, Deus iria se cumprir. Não é por acaso que ele é chamado pai da fé. Um homem cheio de fé, temente a Deus, um homem que tinha em sua vida um desejo de obedecer ao Senhor, um homem que não tinha prazer em desobedecer as leis do Senhor, queria caminhar diante da verdade absoluta de Deus. E Deus lhe fez uma promessa, que faria dele pai de grande nação. Pode ser que Abraão no primeiro momento ficou pensando de que forma seria. Abraão certamente que não questionou, mas em seu coração ficava um sentimento de como acontecerá. E Abraão sai então debaixo dessa promessa. E eu aprendo uma coisa para nós conseguimos compreender as lições de Deus. Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Deus, em sua graça, em seu favor, Deus, tudo que Ele fala, Ele vai cumprir sobre a vida do ser humano. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que Deus fala se cumprirá. Deus falou que Abraão seria pai de grandes nações, de multidões. Olha, Abraão, para as estrelas dos céus você pode contar? Não. Assim será a sua geração. E Abraão então continuou a sua caminhada, a sua trajetória. Abraão pega a sua esposa e chama então seu sobrinho, e vão caminhar. Eles sabiam para onde iriam? Não, mas eles confiavam na palavra do Senhor. Na palavra de Deus eles confiavam. Lembra lá, meus irmãos, quando aquela pesca maravilhosa, Pedro já estava, na verdade, sem vontade de nada, já sabia, tinha voltado do mar, já estava lavando a rede, e Jesus chega e fala assim: lançai as redes. E Pedro olha para ele e fala assim: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Abraão, na mesma dimensão de Pedro, Abraão estava caminhando, sabia que Deus tinha dado uma palavra, que Deus cumpriria sua palavra. E Abraão então foi caminhando com sua esposa, seu sobrinho. Passaram sim pelas adversidades da vida, tentaram em algum momento ajudar Deus. Este homem que era o pai da fé se sentiu incomodado também juntamente com sua esposa. Pegaram então a sua serva Agar e fala assim: coabita, você não vai ser pai de grande nação, você não vai ser pai de uma grande multidão. Como eu não posso lhe gerar filho, Sara, concede então a sua serva Agar para que os dois coabitassem. Vem Ismael. Mas é interessante quando a gente lê esse texto, Deus fala assim para Abraão: toma agora o teu filho, o teu único filho. Será que Deus não olhava para Ismael? Olhava, mas Ismael não era o filho da promessa. Ismael, ele entrou debaixo de uma promessa, mas Deus tinha sim Isaque como filho da promessa. Deus então chama Abraão, após visitar Sara com os anjos,
Sara então concede a Isaac. Mas eu fico pensando uma coisa, irmãos. Tinha tudo para Deus mudar o plano dele, porque o homem não estava mais acreditando no plano de Deus. O homem não estava mais sendo submisso ao Senhor. O homem estava vivendo seus próprios sonhos, planos, projetos, da mesma forma que vivemos hoje. Deus poderia mudar o curso? Poderia. Mas Deus é fiel para cumprir com sua palavra. E Deus então faz com que Sara tenha Isaac. E o menino começa a crescer. E no versículo 22 a Bíblia fala assim para nós: Deus manda matar seu filho, Abraão matar seu filho Isaac. Que Deus é esse, mandar matar um filho? Que Deus pesado. Deus não estava literalmente pedindo para que Abraão matasse o seu filho. Deus estava mostrando uma coisa: olhe para cá, irmãos. Aquele que estava debaixo da promessa, aquilo que está debaixo da promessa é dele. Aquilo que ele prometeu é dele, não é nosso. Eu não posso cuidar daquilo que é dele. Se ele prometeu, ele vai cumprir. O que ele pede para nós é só uma coisa: ei, se ele depende de mim, então me entrega, porque eu cuido de todas as coisas. Aleluia. Meus amados e queridos, quando você olha para esse texto, você vê um homem ouvindo a voz de Deus: vai e sacrifica o teu filho. Quantos pais e mães que estão nos assistindo nessa noite pensariam assim: quem, eu? Sacrificar o meu filho? Matá-lo? Você acha que Deus estava querendo ver o sangue de Isaac? Não. Deus estava querendo ver a obediência de Abraão. Deus não está querendo ver o sangue de ninguém. Deus está querendo ver a sua obediência. Deus está, só uma coisa, irmãos, para você lembrar: o sangue Ele já deu. O que Ele espera de mim e de você é obediência. Quando você vê Abraão pegando tudo, juntando os seus moços, indo o caminho a Moriá, chega em um determinado local e fala assim: olha, ficai-vos aqui, porque eu e o meu filho subiremos e tornaremos a vós. Olha que homem de fé, irmãos, e obediente a Deus. Deus pediu para ele sacrificar o filho. Se tivesse pessoas ao seu redor, certamente que Abraão iria desistir. Certamente, meus irmãos, que Abraão seria compungido a deixar os sonhos dele. Por isso que Abraão não levou ninguém. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendo com essa passagem. Não adianta levar pessoas juntamente com você para o propósito que Deus tem com você, porque é você e Ele, mais ninguém. Nós queremos levar pessoas para de repente nos ajudar, ou pedir apoio, ajuda de alguém, mas Deus não quer que você leve ninguém. Deus quer você e Ele, mais ninguém. Porque certamente que as vozes que viriam seduziriam Abraão a ser tentado a não dar prosseguimento com a promessa. Só que Abraão, um homem de fé, obediente a Deus, ele fala assim: ficai-vos aqui, porque eu e o menino iremos e tornaremos a vós. Mas Abraão sabia que Deus pediu a Isaac. Por que Abraão deu aquela palavra? Porque ele era um homem temente às promessas do Senhor, temente à voz do Senhor. Abraão, meu irmão, tinha uma coisa diferente de mim e de você. Pastor, é mesmo? É. Abraão era dedicado em honrar ao Senhor.
O maior desejo, Adilson, de Abraão era honrar ao Senhor, não desonrar ao Senhor. E nessa honra ao Senhor, Deus na verdade proporcionou sobre a vida dele obras e milagres extraordinários. Por isso que foi um homem cheio de fé, que a Bíblia nos conta. A primeira coisa que eu aprendo é que Abraão honrou a vida dele inteiramente ao Senhor. Lá no livro de Salmos diz assim: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e o que neles habita. Quando nós reconhecemos isso, reconhecemos que nada é nosso, tudo é do Senhor, que eu estou na dependência dEle, que Ele é quem governa todas as coisas, eu começo a descansar o meu coração, eu não fico mais preocupado com nada, porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Mas quando nós temos dificuldade de honrar ao Senhor em toda a nossa vida, de dedicar a Ele tudo o que temos e somos, nós nos tornamos seres muitas vezes limitados como nós somos. Queremos ter a mesma estrutura de Deus, detentores do bem e do mal, achando que é melhor para mim e para você. Mas não, quando nós conseguimos entender que nós somos frágil, pequeno, pobre, cego e nu, miserável homem que sou, nós conseguimos compreender a grandeza de Deus sobre a nossa vida. Dedique sua vida, honre sua vida ao Senhor. Fazendo isso, meu irmão, você será bem sucedido onde você estiver. Naquilo tudo que você colocar a mão, Deus vai prosperar na sua vida. Segunda coisa que eu aprendo de dependência a Deus, versículo 4 e 5 diz assim: ficai-vos aqui com o jumento e o moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Segunda coisa que eu aprendo: não queira entender o que Deus vai fazer, somente obedeça. Perceba que Deus tinha dado uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Abraão então recebe aquela palavra, guarda em seu coração. Mas o tempo vai passando, ele e Sara começam a duvidar, ainda mais Sara nesse contexto, que se achava passada em dias, a sua idade avançada, o seu ciclo menstrual já não tinha mais. Mas Deus tinha dado uma promessa. Como iria fazer? Eu não sei, mas eu sei que vai fazer. Quando a gente, meu irmão, entende dedicar a nossa vida, honrar inteiramente a Ele, nós começamos a aprender a não querer mais entender o que Deus vai fazer na nossa vida. Nós vivemos, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós não conseguimos mais agora conviver com essa inquietude da alma de saber o que vai acontecer conosco, porque nós somos seres dependentes de Deus. Mas sempre vem para nós um sentimento de controle. Eu quero entender o que Deus vai fazer. Sempre vem para nós um sentimento de como vai acontecer isso? Será que não seria melhor aquilo? Parece que nós limitamos o poder de Deus em nossa vida, achando que nós sabemos tudo. E quando nós olhamos para esse texto, a gente vê que a gente não sabe de nada. Que a gente de fato é pobre e segue nu. Quando você olha para Abraão e vê Abraão subindo convicto,
de o que ele iria fazer, ele iria ser cumprido. Ele subiu, irmãos, determinado a fazer o que Deus lhe mandara, mas ele não sabia como iria fazer. Não queira entender o que Deus vai fazer na sua vida, somente viva, porque os sonhos de Deus são maiores do que os seus, são maiores do que os meus. Somente viva, porque os sonhos e os planos do Senhor são maravilhosos sobre você. Última lição que eu aprendo com esse texto, que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Versículos 12 e 13, diz assim: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no manto. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Presta atenção na imagem. Ele subindo para consagrar. Ele, o filho. É interessante que antes o filho fala assim: pai, aqui está o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí o seu pai responde lá no versículo 8: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão não falou para o menino: você que vai ser o cordeiro, você que vai ser sacrificado. Não. Chega aquele local e eles começam a preparar o altar. Digo, coloca o altar, coloca a lenha, chama o filho dele e fala: deite aqui. Imagina a cabeça desse menino, se sentindo sacrificado pelo seu pai, ou até dizendo para o seu pai: pai, o que o Senhor está fazendo? Pai, o Senhor vai me matar, o Senhor vai me sacrificar. Imagine aí na sua cabeça quantas coisas passaram. E Abraão pega e começa então a amarrar o seu filho. Quando Abraão pega o cutelo e ele se prepara para matar o seu filho, como oferta, como sacrifício que Deus estava pedindo a ele, que era o entendimento dele, vem uma voz do céu e fala para ele: Abraão, Abraão, aleluia, não te faças tal coisa, porque agora sei que temestes a mim e obedeceste. Sabe o que significa, meu irmão e minha irmã? Que Abraão confia, que Abraão obedece, que Abraão estava debaixo, irmãos, de uma graça do Senhor, e por isso quando eu confio e obedeço, eu jamais serei decepcionado. Os homens podem até te decepcionar, mas o Senhor não te decepciona. Quando nós, irmãos, confiamos em Deus, quando nós obedecemos a Deus, Ele nunca nos decepciona. Daqui a pouco Abraão olhou para trás e levantou os olhos, Abraão, e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no manto. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E a Bíblia diz assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Quando nós entendemos essa dependência, irmãos, nós sabemos que Deus vai prover todas as coisas da nossa vida. Deus vai prover saúde sobre você, Deus vai prover salvação sobre a sua casa, Deus vai prover, irmãos, sobre a minha vida e sobre a sua vida, irmãos. A cada dia da sua presença não vai lhe faltar nada, porque Deus é tudo que nós precisamos, meu irmão. Por isso eu quero te trazer essa palavra: dependa de Deus essa noite. Não confie em Deus relativizado: se Ele fizer eu vou confiar. Não, é dependência, é depender, é entregar, é confiar e saber que Ele vai fazer o impossível para as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar com você.
Primeira coisa que eu aprendo é dedicar, honrar a Deus toda a minha vida. Segunda coisa que eu aprendo com Abraão é não querer entender o que Deus vai fazer, é somente obedecer. E a terceira coisa que eu aprendo é: quem confia e obedece a Deus nunca se decepciona. Você que está aí conosco, ouviu essa palavra da parte de Deus e decide nessa noite verdadeiramente ser dependente de Deus, faça uma oração juntamente comigo agora, dizendo: Senhor, eu quero ser dependente do Senhor. Eu quero ser da mesma forma que Abraão, eu quero te obedecer. Me ajuda a ser dependente, não de mim mesmo, não dos meus recursos, não da minha forma de viver, mas a depender da sua palavra, da tua ação sobre a minha vida. Eu quero orar com você nessa noite. Por isso, feche seus olhos, curve sua cabeça, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, nosso Pai de misericórdia, quanto foi importante nós ouvirmos falar de Abraão nessa noite, da atitude que ele teve de dependência do Senhor, de mesmo sabendo que poderia perder o seu filho, o Senhor, ali morto, ele subiu com a certeza de que o Deus que ele servia iria prover todas as coisas. Senhor, dessa mesma forma nós estamos aqui e nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, a depender do Senhor, mesmo que as coisas ao nosso redor sejam difíceis, mesmo que os pedidos do Senhor nós não consigamos compreender, mesmo que a gente não entenda nada, a gente quer obedecer ao Senhor, Pai. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Clamamos-te, Pai, nesta hora, para que o Senhor ajude, Senhor, a entender e a viver essa dependência. Nós não somos doutores de nada, de saberes algum, nós somos tão somente filhos do Rei, servos do Deus Altíssimo. E por isso, Senhor, te entregamos nossa vida, nossa casa, nossos bens, tudo em suas mãos. E nós dependemos do Senhor. Da mesma forma que Abraão, Senhor, mesmo sem entender, nós entregamos ao Senhor. Senhor, que o nosso Isaac nessa noite possa ser também lhe entregue. Senhor, que o Senhor, meu Pai, de uma forma especial, fale conosco acerca de dependência, de quem nós somos diante do Senhor, de que nós entregamos tudo. Isso significa dependência, Pai. E nós obedecemos ao Senhor em todo e qualquer momento, Senhor. Apresento, Senhor, diante de Ti a cada irmão e irmã, e peço, Senhor, que o Senhor encha, Senhor, ó Pai, os meus irmãos da Tua graça. Encha eles de sabedoria dos céus, antes pura, pacífica, bondosa e amigável. Enche os Teus filhos, Senhor, de fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa inspiração com a vida de Abraão nesta noite. É a nossa oração, no nome e para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus.